Gente, eu estava lendo o livro Conversando com Deus, que inclusive foi um livro que eu já li 3 vezes e Deus estava me incomodando muito para eu ler de novo. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu não gosto de coisas repetidas, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa só uma vez, eu nunca mais volto naquilo e, né, não gosto de ficar voltando. Mas isso é algo que Deus tem trabalhado no meu coração, porque às vezes você faz aquela mesma coisa e você tem percepções diferentes. Então, por isso, eu estou me abrindo mais para esse novo conhecimento ou essa nova porta que Deus está me trazendo. Não sei como eu posso chamar isso, mas estou aceitando. E depois de que isso me inquietou muito, eu resolvi ler novamente. E ainda bem que eu comecei a ler, porque eu tive tantas perspectivas maravilhosas. E até porque eu acho que cada vez que a gente lê, que a gente vê um conteúdo que a gente já viu, mesmo que seja o mesmo, mas com certeza você já mudou alguma coisa em você, você já transformou a sua mente, você já está vendo as coisas de uma forma mais expansiva. Então, obviamente, aquilo vai entrar de uma forma diferente. E é o que eu comentei, eu estou aprendendo a me permitir a voltar em alguns conteúdos novamente, mesmo que eu não queira. Porque eu acho que pode ser até de quebrar perfeccionismo, né? E, como eu falei, eu tive muitas percepções, mas uma específica que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu vou até falar rapidinho, porque, né, daqui a pouco eu tenho um compromisso, que ele comentou assim: todo sofrimento que você tem resulta de um julgamento que você fez sobre uma coisa. Então, se você eliminar o julgamento daquela coisa, você vai eliminar o sofrimento vai desaparecer. E, gente, isso fez tanto sentido pra mim, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra vocês, porque é exatamente isso. Quando nós estamos sofrendo por alguma coisa, é porque a gente tá julgando aquilo, aquela situação, aquela pessoa, aquele cenário de um jeito que está nos trazendo sofrimento, que nós estamos julgando de que deveria ser diferente, que as coisas não podiam ser daquele jeito. E por isso que é tão importante a gente buscar novas perspectivas, de olhar as coisas de um outro ângulo. E como que a gente faz isso? Buscando conhecimento. Tanto buscando conhecimento na Bíblia, de conhecer mais a Deus, a palavra dele, conhecer através dos livros também, dos conteúdos que vocês assistem, e tudo influencia para mudar a nossa perspectiva de vida, para a gente mudar o jeito de ver as coisas. E isso começou a fazer muito sentido pra mim, porque se você começar a observar os seus pensamentos, você vai ver que a maioria das coisas que você sofre é porque você tem um julgamento errado, entre aspas, daquela coisa. Porque você está julgando que deveria ser como você acha que tem que ser. E isso impacta de uma não aceitação. Quando a gente julga, nós não estamos aceitando as coisas como elas são verdadeiramente. Nós estamos em uma ilusão, né? Contando pra gente que tinha que ser diferente, que daquele jeito está errado, que aquela pessoa tinha que mudar, que ela tinha que ser do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, que aquele pensamento não tá certo, enfim. E isso vai nos trazendo sofrimento porque é uma forma de orgulho, de não aceitar que as coisas são como são. E não que a gente tenha que defender, né, uma atitude errada de alguém ou aceitar sei lá, com muito pesar uma situação de, nossa, então se eu tô passando por esse cenário é porque eu tenho que sofrer mesmo, é porque as coisas são desse jeito. Não, é só o jeito de interpretar. Pode ser que a pessoa que você está julgando, ela realmente não esteja num caminho bom. Realmente não é algo de se admirar. As atitudes, as ações que ela toma não são defensíveis, não são justificativas. Mas
Ou, né, no caso, o cenário, a situação que você está vivendo, pode ser que realmente seja muito difícil, que realmente não seja propenso, que realmente não seja justo. Mas é uma aceitação, uma humildade de olhar para aquela situação, para aquela pessoa e, ok, é isso que eu tenho agora. Essa pessoa é assim, eu não posso fazer nada para mudar ela. Essa situação que eu estou vivendo não está sendo muito legal, isso está sendo muito pesado, muito sofrido, mas antes de eu tentar mudar essa situação, eu tenho que aceitar ela. Eu até ouvi uma frase que eu sempre lembro, que é: você não consegue mudar o que você não aceita. Isso eu falo tanto em relação a nós mesmos, né, quando nós estamos muito resistentes a quem nós somos, as nossas fraquezas, erros, dificuldades, e também as situações que a gente quer mudar. Mas quando é com outras pessoas, a gente só tem que aceitar que aquela pessoa é assim e que a gente não pode mudar ela, porque só a pessoa pode mudar ela mesma, nem Deus pode mudar se ela não quiser mudar. Isso é uma aceitação, uma humildade de sair do nosso orgulho de que a gente tem que mudar, que a gente deve mudar aquela pessoa a todo custo, que ela tem que ser diferente. Porque é esse julgamento que nos traz sofrimento, e focar em nós. Ok, se eu não concordo com a atitude dessa pessoa, em vez de eu ficar julgando ela, como que eu posso lidar com essa situação? Será que eu tenho que dar um basta nessa situação, colocar um limite nessa pessoa? O que eu posso fazer para sair desse cenário? Mas antes de tudo, aceitar que você não muda ela e nada do que você pensar, que você julgar, vai fazer com que ela mude. E segundo, se for alguma circunstância, algum cenário de vida, aceitar para aí sim você conseguir mudar, porque quando a gente aceita, nós saímos do julgamento de que deveria ser assim, que deveria ser assado, que não podia ter acontecido isso, e isso também vai nos trazendo compaixão e auto-perdão com a gente mesmo, de nos aceitar o que nós vivemos, que nos trouxe até aquele momento que nós não estamos mais satisfeitos, entende? Então, é uma coisa que vai levando a outra. E é como eu comentei com vocês, se vocês forem analisar o pensamento de vocês de algo que está fazendo vocês sofrerem, é porque vem de um julgamento, né? Vem de uma resistência, de uma não aceitação, e essa resistência normalmente está ligado ao orgulho. E quando a gente tenta ver as coisas de uma outra forma, isso vai nos trazendo humildade e aceitação, e consequentemente, quando nós aceitamos algo, nós conseguimos mudar aquilo naturalmente, porque não vai ser mais algo que você vai estar julgando a todo custo, e por você julgar, você não consegue ver nenhuma solução, porque você está muito amargurado, deprimido, né, com raiva, e com esses sentimentos não tem como a gente dar passos para termos uma mudança significativa. E como que você pode fazer isso? De começar a ver as coisas de uma outra forma, de começar a deixar de lado esse julgamento. Primeiro, é você se questionando de: será que esse julgamento que eu tô fazendo tá certo? Será que tem um outro jeito de eu ver essa situação? E claro que às vezes você se questionando, pode vir resistências, né? Porque você já tá acostumada ou acostumada a continuar naquele julgamento de eu que tô certa, as coisas assim, pronto. Não, é uma humildade de tentar ver as coisas de um outro jeito. Tipo, não, pode ser que eu não esteja tão certa assim, tão certo assim. E se eu tentar ver de um outro jeito? Só de você abrir esse leque, já vai vir muitas possibilidades de novos pensamentos. E se mesmo assim você não conseguir ver de um outro jeito, então busque conhecimento, como eu falei pra vocês, porque isso nos liberta. O conhecimento nos liberta. E principalmente, em primeiro lugar, de pedir para Deus te guiar nessa nova caminhada de: Deus, eu tô com muitos julgamentos na minha mente, com muito orgulho de querer ver as coisas do jeito que eu quero, e isso está me trazendo esse pesar, essa aflição, essa tribulação. Então, eu quero ver as coisas de uma outra forma, me ajuda a ver de outras formas, fala comigo, me mostra os vídeos certos que eu preciso assistir, que vai me ajudar a ver as coisas de um outro jeito, me mostra os livros que eu preciso ler,
me mostra as pessoas que eu preciso conversar. E às vezes nem é só as pessoas, às vezes já tem pessoas te ajudando a ver as coisas de um outro ângulo, mas só você que não tá se permitindo, porque às vezes você tá nessa resistência de não, é eu que tenho razão, é assim, porque por causa disso, porque eu já vivi isso, porque eu entendo isso. Não, deixa eu tentar ver essa perspectiva dessa pessoa, o jeito que ela tá falando. Será que faz algum sentido? Deixa eu dar pelo menos a possibilidade de analisar de um outro jeito. E isso vai nos ajudando a sair desse julgamento e, consequentemente, a liberando o nosso sofrimento. E isso eu posso falar pra vocês que é algo que eu vivi na pele e que muitos sofrimentos que eu tinha era justamente por causa do meu julgamento errado, que eu estava no orgulho e tudo mais. E quando eu comecei a observar mais, questionar meus pensamentos, ter humildade de sair do orgulho, né, de ver as coisas de um outro ângulo e tomar decisões também de, não, eu acreditava desse jeito, mas não faz mais sentido acreditar desse jeito porque está me fazendo mal. Então eu decido acreditar desse outro jeito porque assim eu posso ver as coisas de uma forma mais ampla e desse jeito eu posso realmente ter consequências boas, né? De ter mais paz mental, de me sentir bem comigo mesma, enfim. Então, vou até fazer um vídeo depois, porque, como eu falei, eu tô na correria aqui, falando de como as decisões impactam e como as decisões, elas nos ajudam a sair da confusão mental. Então, só um resumão mesmo, então quero deixar aqui pra vocês essa perspectiva que eu tive, né, essa reflexão. Tenho certeza que se você se permitir a ver desse jeito, né, de analisar, de pensar diferente, de olhar as coisas desse ângulo, pode trazer muitas mudanças boas para você e também mais paz mental, como eu falei, né, mais desapego com as situações, com as pessoas. Até tem um vídeo aqui que eu já gravei falando porque não vale a pena mudar as pessoas, porque não vale a pena tentar mudar as pessoas, né, na verdade. Então, depois vou deixar aqui na descrição pra vocês, ou vocês dão uma olhadinha no canal, que se for sobre pessoas que você tá sofrendo, querendo que ela mude a qualquer custo, eu acho que é legal você assistir esse vídeo. E também quero aproveitar para convidar vocês para assistirem as 9 aulas gratuitas de um curso que eu fiz. E eu liberei aqui no YouTube essas 9 aulas gratuitas, tá? Que tá poderosíssimas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês no amor próprio, autoestima e, consequentemente, quando a gente aumenta o nosso amor próprio, autoestima, autoconfiança, isso vai fazendo a gente desapegar mais das situações, dos julgamentos, das pessoas e focando mais na gente também, né? E isso vai trazendo um preenchimento com a gente mesmo e uma satisfação que faz com que a gente busque cada vez mais estar bem com a gente mesmo e abrir mão dos julgamentos, porque a gente vai entendendo que quando nós nos aceitamos, fica mais fácil aceitar as pessoas e as situações que a gente está vivendo, porque a gente vai nos perdoando, vai aceitando as coisas como são, e isso vai trazendo mais leveza pra gente ter poder de mudar, porque a gente sai da resistência. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês. Com certeza eu iria falar muito mais, como vocês sabem, meus vídeos são longos, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que sair correndo e eu queria aproveitar essa luz que tá bonita, que eu já tinha me arrumado também, e já trazer esse conteúdo que é sensacional. Então, só o lembrete. Quando você desapega do julgamento que você está na sua cabeça, o sofrimento vai desaparecer se você eliminar o julgamento, tá? Não é exatamente essa frase, eu falei essa frase mais certinha lá no início, mas resumindo, falando com outras palavras, é basicamente isso. Elimine o julgamento e desaparecerá o sofrimento, tá bom? É isso, beijos, já curtam o vídeo, compartilhem se fez sentido, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo!